Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 20 de junho. Júnior Santos segue indignado com a não marcação de um pênalti em cima dele nesse confronto diante da equipe do Atlético Paranaense. Na sua rede social, inclusive, ele chegou a comentar o que o Ramon Abateabel, o árbitro do confronto, falou sobre o lance. E é simplesmente inacreditável. Já vou comentar essa história para você. Outro ponto que eu quero destacar é a renovação de contrato de Tiquinho Soares. Agora é oficial, o Botafogo comunicou nas suas redes sociais. Vou falar ainda aqui também sobre o interesse do Botafogo no Natan, zagueiro ex-Flamengo, Red Bull Bragantino, que está no futebol italiano, no Napoli. A informação foi confirmada pelo TF e pelo GE. Será que vai ter negócio? Vamos falar sobre tudo isso, Fogão. Só que antes de entrar no mérito de cada uma dessas questões, eu te convido, por gentileza, a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, para a gente poder alcançar os 49 mil inscritos e, claro, a participar da nossa resenha de 10 e 5 da noite. Mais uma live aqui no canal. Vai ser o quinto conteúdo ao longo dessa quinta-feira. Se você não está inscrito aqui no Fala Fogão, inscreva-se, porque tem muito Botafogo por aqui. Beleza? Dito isso, vamos em frente e vamos começar falando justamente sobre a renovação de contrato do Tiquinho Soares. Mas mais especificamente sobre aquilo que a gente espera que aconteça uma vez que a renovação foi estabelecida. Tiquinho Soares vai ser jogador do Botafogo, pelo menos no papel, até dezembro de 2026. E todo mundo sabe que o desempenho, a performance do Tiquinho no recorte recente não vem sendo aquela que todo mundo espera. Isso é notório para todo mundo. Mas a gente não pode desconsiderar. O atleta veio passando por um momento muito complicado em termos particulares por conta da saúde do seu pai, que infelizmente veio a falecer. Tudo isso acontecendo na vida de uma pessoa pode impactar, claro. Não tem como a gente falar que não. Uma vez que o pai do Tiquinho infelizmente faleceu, ele vai precisar viver o luto, ele vai precisar lidar com essa dor da perda, que é uma dor forte, que fica, a ferida ela cicatriza, mas está sempre lá presente. Porque, afinal de contas, quando você perde um ente querido, isso abala. Não tem como. Eu, por exemplo, quando perdi meu pai, foi um baque. Porque meu pai morreu com 66 anos de idade. Tinha muita coisa ainda para viver. Meu pai não conheceu a Luna. Meu pai não conheceu a minha filha. E eu sempre tinha o sonho de, quando eu tivesse meu filho ou minha filha, que eu poderia ir ao Newton Santos entrando ao lado do meu pai. Já que, quando criança, eu ia ao Caio Martins, Maracanã, com o meu coroa. Eu ia com meu pai para assistir aos jogos. Então eu queria também viver isso. Então, naturalmente, foi um baque, né? Saber que aquilo não aconteceria. Que quando eu entrasse no Newton Santos, não teria meu pai ao meu lado. E isso, naturalmente, dá uma baqueada. O Tiquinho Soares era muito ligado ao pai dele. Então, durante todo esse período, né, com a saúde do pai do Tiquinho fragilizada, você sabendo que as coisas estão caminhando naquela direção que ninguém quer que aconteça, que é o falecimento de um ente querido, é natural que isso possa impactar o desempenho, a performance do profissional. A partir do momento agora que a gente tem a renovação estabelecida, que o Tiquinho vai ter que viver o luto dele, a dor vai estar sempre ali presente, mas eu acredito que com o passar do tempo, já que o tempo é o melhor remédio, o Tiquinho realmente ele pode retomar aquele momento de, sabe, de alegria, de sorriso, porque o tempo faz isso. O tempo realmente faz isso. E eu torço muito para que isso aconteça, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Tiquinho Soares. Vocês estão vendo aqui, ó, o copo do Tiquinho tá aqui na prateleira, porque eu realmente admiro o futebol do centroavante. Torço muito para que ele volte a esse momento espetacular, maravilhoso. 2022, Tiquinho foi importante pra caramba quando chegou ao Botafogo. 2023, naquele primeiro turno excepcional. Mas da metade do campeonato em diante, realmente não foi mais a mesma coisa. Quem sabe agora as coisas não possam voltar aos eixos e gradativamente o Tiquinho Soares suba de produção e espera acompanhando o bom desempenho da equipe. Espero de verdade, vai ser muito importante. Agora, ó, seguindo adiante, vamos falar aqui sobre o interesse do Botafogo no Natan. Zagueiro que foi revelado pelo Flamengo, passou pelo Red Bull Bragantino, foi vendido ao Napoli da Itália por cerca de 10 milhões de euros. Vinha jogando nessa temporada 23-24, a temporada que encerrou, vinha jogando bastante, com frequência, regularidade. Foram 14 jogos na Série A Team, né? Primeira divisão italiana. A gente também teve ali jogo pela Copa da Itália, um confronto que ele disputou. Também teve jogos pela Champions, inclusive foram 5 jogos como titular dos 6 que ele entrou em campo pela Champions League. Só que quando chegou ali em dezembro de 23, mais pro fim do ano mesmo, na época do Natal, ele acabou tendo uma lesão um pouco mais séria no ombro. E aí ele acabou ficando afastado cerca de 2 meses dos gramados. E quando voltou, já não tinha mais aquele espaço. Então ficou muito tempo no banco de reservas, 90% do tempo. Nesse primeiro semestre de 2024, o Natan acabou sendo reserva quando pôde voltar a jogar futebol.
Agora, sinceramente, eu não sei se o Napoli pensa em negociar o atleta, porque na ocasião da sua utilização, ele chegou a atuar como zagueiro e lateral esquerdo até. Em vários momentos ele chegou a jogar como lateral esquerdo lá no Napoli, né? E estava mantendo uma boa performance e tal. Então não sei de verdade se o Napoli pensa em negociar o jogador. E se aceitasse negociar, se é em definitivo ou aceitaria um empréstimo com opção de compra, obrigação de compra, não sei. Se o Natan vier ao Botafogo, ele é um jogador de 23 anos de idade. Então é um jogador jovem, que tem potencial de Europa, tanto é que ele jogou mais de 20 jogos nessa temporada aí, mesmo com a lesão, foram mais de 20 jogos. Numa primeira temporada no futebol europeu, é bom que se diga. Numa primeira temporada e numa liga forte, que é a liga italiana. Então é um jogador que tem potencial para retornar, caso volte ao Brasil, mas para retornar à Europa depois. Só que agora ele joga pelo lado esquerdo, onde o Bastos está jogando. E os números do Bastos, quando eu fiz o comparativo na resenha da hora do almoço, os números do Bastos são superiores aos números do Natan no campeonato italiano. Tá? Os Bastos no campeonato brasileiro com o Natan no campeonato italiano. Ligas diferentes, adversários diferentes, tudo isso a gente entende, claro. Mas os números do Bastos realmente são melhores. De repente você pode ter uma situação de, se o Natan vier, você contrata o Natan, joga o Bastos para a direita e fica Bastos e Natan? Não sei. A gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história, porque, olha, para contratar o Natan não vai ser pouco dinheiro não, tá? Por cerca de 10 milhões de euros. Muita grana, né? Será que os caras vão liberar? Vamos acompanhar o desenrolar dos fatos. Agora, Fogão, o último ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a indignação do Júnior Santos pela não marcação do pênalti, naquele lance onde o Damian fez um cruzamento maravilhoso, primoroso, pro Cuiabano na segunda trave, sozinho, acabou finalizando para fora. O Júnior Santos nitidamente recebeu uma carga faltosa nas costas. Aqui no braço, né, em cima, nas costas, e também o cara fazendo a alavanca no chão, porque ele acaba fazendo a alavanca. E o Júnior Santos, claro, por conta disso, ele cai dentro da grande área. Na minha opinião, não tem discussão. Era pênalti. Só que em caso de pênalti, só tem um aspecto que impede a marcação de um pênalti, que é você fazer o gol imediatamente após o lance faltoso. Ou seja, se o Cuiabano tivesse feito o gol, o árbitro não poderia voltar e marcar o pênalti, porque o gol saiu. Então, o time que sofreria a penalidade, ele já teve o gol, né? E o pênalti é uma grande chance de gol e tudo mais. Essa história de que não existe vantagem em pênalti não é bem assim, tá? Existe vantagem nessa circunstância. Então, você teve um pênalti, mas, pô, no desenrolar imediato, tá? Não é, teve um pênalti, passou vários segundos, aí sai o gol. Não. Teve o pênalti. O toque seguinte sai o gol, meu irmão, deixa rolar, pô, saiu o gol já. Só que o Ramon Abateabel, segundo o Júnior Santos, disse que ele deu vantagem. Tipo assim, não, você pode ter sofrido a falta, mas eu dei vantagem. Mas o gol não saiu, irmão. O gol não saiu. O Cuiabano finalizou e foi pra fora. Logo, não teve vantagem. Se você tem uma falta dentro da grande área, o cara finaliza, não sai o gol, você tem que marcar o pênalti. Porque não teve vantagem. Quem saiu beneficiado nessa história foi o infrator, foi o Atlético Paranaense. E o Igor Benevenuto não ter chamado o Ramon Abateabel no VAR é um completo absurdo. Não que surpreenda, porque o Igor Benevenuto foi quem marcou aquela linha do VAR no cotovelo do Damian, naquele 1 minuto de jogo do segundo tempo contra o Bahia, que seria o empate do Botafogo naquela ocasião. É um completo absurdo, cara. Você vê uns erros assim tão grosseiros, sabe? Completo absurdo, na moral. Mas é a arbitragem do futebol brasileiro, né? É a arbitragem do futebol brasileiro. Que, por sinal, já prepare-se para passar raiva no sábado. Porque, olha, eu vou te contar, meu irmão. É um pior que o outro, cara. O árbitro da partida de sábado vai ser simplesmente Luiz Flávio de Oliveira. Bom, depois disso eu posso encerrar o vídeo, porque não faz mais o menor sentido pra gente continuar falando de arbitragem. Ó, daqui a pouco eu tô de volta com a resenha de 10h05 da noite, fechou? Comenta aqui o que você achou dessa situação do Júnior Santos, Ramon Abateabel, e logo mais volte aqui no canal para dar aquela moral e, claro, acompanhar a nossa resenha. Grande abraço e até daqui a pouco.